Você já se sentiu invisível, como se o mundo todo olhasse para você e, mesmo assim, você não existisse? Essa foi a sensação de Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história, quando foi questionado em uma entrevista ao vivo, no centro da Europa, se ele acreditava ter vencido apesar de vir de um país onde quase todos são pobres. Era uma noite comum de domingo, mas para Ronaldo, aquele momento seria um divisor de águas. Milhões de olhos estavam fixos na tela, esperando pelo mais novo episódio do programa de entrevistas que há meses liderava a audiência europeia. O cenário era moderno, elegante, iluminado por luzes azuis que refletiam a sofisticação de um estúdio europeu. Mas o que ninguém sabia era que naquele ambiente, algo muito mais profundo estava prestes a acontecer. Cristiano, o eterno camisa 7, o gênio do futebol, estava pronto para se tornar a voz de um povo. Mas quem poderia imaginar que aquela conversa seria mais do que uma simples entrevista? Antes de começar, já deixa seu like se você curtiu esse conteúdo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de comentar com o número 1 se você também acredita que a verdadeira força vem de dentro. A jornalista, uma mulher espanhola conhecida por suas perguntas afiadas, olhou nos olhos de Ronaldo e disparou. Você acredita que conseguiu vencer apesar de vir de um país onde quase todos são pobres? A sala foi tomada pelo silêncio. Um silêncio que cortou como faca quente. Até o diretor, que normalmente comandava os bastidores com uma frieza calculada, sentiu o peso daquelas palavras. O público parou. Alguns acharam que tinham ouvido errado. Outros, como Ronaldo, não podiam acreditar no que acabaram de ouvir. O sorriso no rosto do craque sumiu, mas ele não respondeu imediatamente. Seus olhos, que normalmente brilhavam de alegria, estavam agora firmes, sérios, desafiadores. Ronaldo olhou diretamente para a jornalista. O sorriso que o mundo inteiro conhecia agora havia desaparecido. A tensão no estúdio estava visível, como se o ar tivesse ficado mais denso. Os olhares das câmeras se ajustaram para focar no rosto do craque. E então, em um tom suave, mas cheio de peso, ele disse: Você pode repetir a sua pergunta? A jornalista, sem entender a gravidade da situação, repetiu a frase, tentando soar leve, quase desdenhosa. Eu perguntei se você acredita que conseguiu vencer apesar de vir de um país onde a maioria das pessoas vive na pobreza. Ronaldo deu uma pausa. Sua respiração estava calma, mas sua mente fervia. Ele respirou fundo, com a mão embaixo do microfone, e começou a falar com uma clareza que ecoou pelo estúdio. Você acha mesmo que a pobreza define quem uma pessoa é? Ele perguntou, olhando diretamente para a jornalista, sem desviar os olhos. Ele continuou: Eu cresci em Madeira, uma comunidade humilde, e sei muito bem o que é lutar, o que é sentir fome, o que é não ter tudo. Mas o que nunca me faltou foi dignidade. O que nunca me faltou foi o desejo de vencer. Porque ser pobre não é um defeito. Defeito é olhar para alguém e achar que o valor da pessoa está no que ela tem, não no que ela é. Os olhos da jornalista, que antes estavam desafiadores, agora estavam fixos no chão. Ela engoliu em seco, tentando manter a postura, mas algo tinha mudado. Ronaldo não estava apenas falando de sua vida, de sua luta. Ele estava falando por milhões de brasileiros, por pessoas invisíveis que, como ele, cresceram em situações difíceis e contra tudo e todos encontraram força para brilhar. Ele não estava ali só para defender a si mesmo, ele estava defendendo um país inteiro. A senhora acredita que ser pobre é uma vergonha? Ronaldo perguntou novamente, sua voz firme. Não é vergonha alguma. A vergonha é olhar para alguém com superioridade, apenas porque essa pessoa nasceu em um lugar diferente.
A vergonha é ignorar a força, a coragem e o orgulho de um povo que, mesmo com pouco, sempre encontra forças para sorrir. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve agora, porque tem muito mais conteúdo inspirador vindo por aí. E se você ainda não se convenceu, fique até o final, porque temos uma surpresa que vai te deixar de queixo caído. O estúdio estava em completo silêncio. O peso de suas palavras estava sendo absorvido por todos. Lá fora, no Brasil, milhões de pessoas estavam ouvindo cada frase, se conectando com a sua verdade. Ronaldo continuou com o coração aberto, falando não só por ele, mas por cada pessoa que, como ele, havia sido julgada pela sua origem, pela sua cor, pela sua classe social. O Brasil pode ter problemas, ele disse, com a voz mais suave, mas ainda cheia de poder. Mas o que o Brasil tem de sobra é gente batalhadora, gente que acorda cedo e faz o impossível para seguir em frente. E é por essas pessoas que eu jogo. Não é porque eu sou rico, é porque eu sou brasileiro e eu sei que no Brasil a gente aprende a lutar desde cedo. A jornalista, que antes parecia ter controle da situação, agora não sabia mais o que dizer. Ela olhou para Ronaldo, não mais com o olhar crítico, mas com respeito. As câmeras que antes capturavam um confronto, agora capturavam uma lição de humanidade, uma lição de humildade e força. E o mais importante, uma lição de que a verdadeira grandeza não vem do que se tem, mas do que se é. Ronaldo estava, naquela noite, escrevendo não apenas sua história, mas a história de um povo. E ele sabia. Aquele momento ficaria marcado para sempre. O estúdio estava em silêncio absoluto. O impacto das palavras de Ronaldo ainda ecoava nas paredes de vidro, como um trovão em um dia claro. A jornalista, que havia lançado a provocação, agora parecia estar em um outro mundo, afastada da realidade. Ela tentava esconder o desconforto, mas sua expressão denunciava a derrota. Ronaldo, por sua vez, não parecia mais o ícone global que todos conheciam. Ele não era apenas o jogador de futebol. Era um homem, falando do fundo da sua alma, falando por aqueles que nunca tinham tido a chance de serem ouvidos. O clima no estúdio havia mudado. O público, que antes estava fixado em cada palavra da jornalista, agora estava completamente focado em Ronaldo. Os olhos não estavam mais na provocadora, mas naquele homem que, com poucas palavras, havia mudado o curso da conversa. Ele não estava apenas defendendo sua honra, ele estava falando em nome de um povo inteiro, que, como ele, tinha sido julgado pela sua origem, sua cor, sua condição social. Os câmeras começaram a se ajustar, tentando capturar a verdade crua que estava sendo dita ali, ao vivo. Ronaldo não havia parado. Ele estava apenas começando a sua missão, não de atacar, mas de educar. Seus olhos estavam firmes, sem raiva, sem agressividade, mas com uma força interna que era impossível ignorar. Ele estava dando voz aos invisíveis. Gostou do que viu? Então comenta aqui embaixo com o número 1 e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E fique até o final porque tem um plot twist vindo por aí que você não vai acreditar. Não é sobre ser rico ou pobre, ele disse, com a voz calma, mas inegavelmente firme. É sobre saber o que você representa. Saber que, independentemente das dificuldades, você tem um valor imensurável. Eu venho de um lugar onde as dificuldades são enormes, mas isso nunca me fez menos do que qualquer outro. Pelo contrário, me fez mais forte. O público no estúdio trocava olhares, alguns com os olhos marejados, outros balançando a cabeça, em sinal de aprovação. Aquela não era apenas uma resposta a uma pergunta mal colocada. Era um grito de alerta, um pedido de respeito, uma chamada para que todos enxergassem além da superfície. Ronaldo continuou.
seus olhos nunca deixando-os da jornalista. Eu cresci em uma comunidade simples. Não tinha tudo, mas tinha o essencial. Uma família que me amava e me ensinou a lutar. Quando você nasce em um lugar como o meu, a vida te dá duas opções. Ou você se entrega à miséria e ao desespero, ou você luta com todas as forças para fazer a diferença. E eu escolhi lutar. Ele deu uma pausa, permitindo que suas palavras se espalhassem pelo estúdio, atingindo cada um dos que o ouviam. A tensão inicial, que havia preenchido o ar, agora começava a se dissipar, sendo substituída por uma nova energia. O respeito havia tomado conta do lugar. Não era apenas uma entrevista. Era um momento de reflexão, um momento que ia além do futebol, além das glórias e dos títulos. Era sobre a vida, sobre dignidade, sobre o que realmente importa. Eu venci, sim, mas não por causa do meu talento. Venci porque o Brasil me ensinou a ser resistente. Venci porque, mesmo com todas as dificuldades, nunca deixei de acreditar que um dia eu poderia estar aqui, falando para o mundo, não só sobre o futebol, mas sobre o que realmente significa ser brasileiro. O público começou a reagir. Não era mais um aplauso simples, mas uma reação espontânea, emocional. Algumas pessoas estavam de pé, outras com lágrimas nos olhos, outras simplesmente olhando para ele com um respeito renovado. Ronaldo não estava apenas respondendo a uma pergunta. Ele estava quebrando barreiras, derrubando muros invisíveis que dividem as pessoas. Ele estava fazendo o que poucos conseguem: unir todos ao seu redor com suas palavras, com sua verdade. A jornalista, ainda visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da conversa. Ela respirou fundo e, com um sorriso forçado, disse: Eu entendo o que você está dizendo, Ronaldo. Não era minha intenção. Mas Ronaldo não deu espaço para mais interrupções. Ele levantou a mão levemente, como quem pede um momento de silêncio. Eu sei que você não tinha essa intenção, ele disse, agora mais suave, mas sem perder a firmeza. Mas o que eu queria que você entendesse é que ser pobre não é uma falha. O erro está em olhar para as pessoas e julgá-las pela sua origem, pela sua cor ou pela sua conta bancária. Ele olhou para a câmera, agora falando diretamente com o público que o assistia ao redor do mundo. O Brasil é um país de lutas, um país de gente que não desiste, que se reergue, que enfrenta os obstáculos com um sorriso no rosto, apesar de tudo. E é por essa gente que eu jogo. Eu sou um reflexo deles, e não importa onde eu vá, eu vou sempre carregar o Brasil no peito. A jornalista ficou sem palavras. Ela não esperava que uma simples entrevista sobre futebol se transformasse em um monólogo tão poderoso, tão transformador. O estúdio, que antes estava em uma tensão palpável, agora era um lugar de reverência. E Ronaldo, o craque de todos os tempos, estava ali, não para falar de sua carreira, mas para falar do povo que o formou, que o moldou, que o fez acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível vencer. O silêncio tomou conta do estúdio. Não havia mais aquele ar de tensão, mas sim uma sensação de respeito profundo, algo que não se via todos os dias. Ronaldo tinha falado com o coração aberto, e suas palavras haviam tocado cada pessoa ali presente. Ele não estava apenas defendendo a si mesmo, mas a um povo inteiro. Aqueles que, como ele, haviam enfrentado a pobreza, a discriminação, mas nunca deixaram de acreditar. Maria, a jornalista, que até poucos minutos atrás parecia estar no controle da situação, agora estava perdida em seus próprios pensamentos. Ela não sabia mais o que dizer, nem como reagir. Estava visivelmente abalada. Olhou para Ronaldo e, por um instante, viu não o jogador, mas o homem, aquele que, com tanto amor, havia falado de seu país, de suas raízes, de sua luta.
A jornalista finalmente baixou a cabeça, sem palavras. Não havia nada mais a ser dito. Ronaldo havia vencido. Ele então olhou para o público, como se quisesse deixar claro que sua luta não era por fama, não era por medalhas ou troféus. Sua luta sempre foi pela dignidade. Ele respirou fundo e continuou, desta vez mais calmo, mais reflexivo. O que eu sou hoje, ele disse, não é só por causa de mim, é por causa de cada pessoa que me ensinou a não desistir. Minha mãe, meu irmão, meus amigos, eles me deram tudo, até mesmo quando não tinham nada. Eles me mostraram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no caráter. O estúdio estava completamente diferente agora. Não era mais o palco de uma simples entrevista, mas o cenário de uma verdadeira aula de vida. Ronaldo não estava mais sendo apenas o craque dos campos, o ídolo adorado por milhões. Ele se tornou a voz daqueles que, como ele, cresceram em um lugar onde tudo parecia difícil, mas onde a vontade de vencer jamais desapareceu. Eu sou brasileiro e tenho orgulho disso, disse ele, com os olhos brilhando. O Brasil me ensinou que, mesmo quando tudo parece impossível, há sempre um motivo para sorrir, porque, no fim das contas, o que realmente importa é a nossa capacidade de amar, de lutar e de nunca desistir. A cada palavra, o respeito pelo craque crescia. Ronaldo estava mostrando ao mundo que sua verdadeira grandeza não vinha de seus gols ou títulos, mas de sua alma, de sua humanidade. A jornalista tentou voltar à sua postura inicial, mas já não havia mais espaço para as perguntas provocadoras. Ela sabia que o que estava acontecendo ali era muito maior do que uma simples entrevista. Ela respirou fundo e finalmente disse: Ronaldo, o que você falou hoje me fez ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Eu te peço desculpas. Eu não sabia que por trás do que eu perguntava havia tanto sofrimento, tanta verdade. Ronaldo sorriu, mas não com aquele sorriso de sempre. Era um sorriso mais sereno, como alguém que sabia que havia cumprido sua missão. Eu entendo, ele disse. A gente às vezes julga sem saber, sem entender. Mas o importante é aprender com o erro, crescer com ele. E agora, ao invés de olhar para os outros com julgamentos, precisamos olhar com empatia, com amor. Só assim conseguimos mudar. O estúdio explodiu em aplausos. Não eram aplausos por uma vitória no futebol, mas por uma vitória da vida, a vitória da dignidade, da coragem e da empatia. Ronaldo tinha mostrado ao mundo que a verdadeira grandeza não estava nos campos de futebol, mas no coração de cada pessoa que se recusa a ser definida pela sua origem, pela sua cor ou pela sua classe social. Ele era um exemplo de que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar a força para lutar, para amar e para mudar. A entrevista estava quase no fim, mas ninguém queria que ela acabasse. O mundo inteiro estava assistindo e os comentários nas redes sociais já começavam a explodir. Não era mais sobre futebol, não era mais sobre celebridades, era sobre algo muito maior. Era sobre a humanidade. E naquele momento, Cristiano Ronaldo não era apenas o craque dos gramados. Ele era a voz de um povo, de uma nação inteira que, apesar de tudo, nunca desistiu de lutar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ao mesmo tempo, carregado de uma energia que só se sente quando algo profundo acontece. Ronaldo havia falado, e sua voz agora ecoava não só dentro do estúdio, mas nos corações de todos que o ouviam. Ele não tinha apenas se defendido, ele havia dado uma lição. E por mais que os olhares ainda estivessem fixos nele, havia algo mais no ar. Não era mais só sobre futebol, era sobre vida, era sobre o que significa ser brasileiro. A jornalista, ainda com a cabeça abaixada, tentava processar as palavras de Ronaldo. Ela nunca imaginou que, ao lançar aquela pergunta provocadora, algo tão grandioso surgiria. Ela nunca imaginou que fosse ser tocada de maneira tão profunda. Mas ali estava ela, sem palavras, sem argumentos.
O Brasil que ela pensava conhecer estava sendo revelado a ela de uma maneira que ela jamais imaginara. Mas Ronaldo, como sempre, não estava ali para condenar ninguém. Ele não queria que a jornalista se sentisse mal. Ele queria apenas que ela e todos os que o estavam assistindo entendessem uma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, disse ele com os olhos ainda fixos na câmera, agora falando diretamente com o público. Eu sou apenas um reflexo de um povo. Um povo que, mesmo quando tudo parece estar contra ele, ainda encontra forças para sorrir. E é isso que me fez chegar até aqui. Não foi o dinheiro, nem a fama, nem os títulos. Foi o coração. Foi o povo que me ensinou a lutar. As palavras de Ronaldo pareciam ter o poder de parar o tempo. Cada um dos que estavam ali diante dele parecia entender a profundidade de suas palavras. Não era apenas uma declaração de futebol, era uma declaração de humanidade. Ele estava ali, não para falar de sua carreira, mas para falar do Brasil, de cada brasileiro que no dia a dia enfrenta as adversidades com coragem. A jornalista, agora com os olhos marejados, tentou retomar a conversa. Você tem razão, Ronaldo, ela disse, sua voz baixa, quase imperceptível. Eu não sabia que aquilo que eu dizia tinha tanto peso. Não sabia que por trás de uma pergunta podia haver tanto sofrimento. Por favor, me perdoe. Ronaldo sorriu levemente. Não era um sorriso de quem vencia, mas um sorriso de quem sabia que às vezes as pessoas precisam errar para aprender. Não há o que perdoar, ele respondeu. A gente só aprende quando escuta com o coração. E eu estou aqui para ensinar o que aprendi na minha vida. Que ser brasileiro é muito mais do que o que os outros veem. É ter a alma cheia de força. É ser resiliente. Enquanto ele falava, uma sensação estranha tomou conta do estúdio. Não era mais uma conversa comum. Era algo maior. Algo que ia além das palavras. Ronaldo estava tocando a alma de todos os que o assistiam. Ele estava quebrando barreiras, mostrando que não importa de onde você vem, o que importa é quem você escolhe ser. E naquele momento, o que ele estava fazendo não era apenas defender o Brasil. Ele estava levantando uma bandeira invisível, mas poderosa, que dizia: nós somos mais do que julgamentos, nós somos mais do que estereótipos. Somos um povo com dignidade, com coragem, e nunca deixaremos que nos definam por nossas dificuldades. Elas são o que nos torna mais fortes. O público, que antes estava tenso, agora estava emocionado. Alguns estavam de olhos fechados, absorvendo cada palavra. Outros, com as mãos no rosto, tentavam conter as lágrimas. Ronaldo, sem saber, havia feito mais do que qualquer discurso. Ele havia transformado o momento em uma verdadeira lição de vida. Ele não estava ali para lutar por sua imagem, mas para lutar pelo povo que ele representa. A jornalista, ainda com os olhos marejados, olhou para Ronaldo e, com um sorriso fraco, disse: Eu nunca imaginei que aprenderia tanto em uma única entrevista. Você me fez entender que muitas vezes a gente olha para o outro sem ver a verdade que está por trás. Ronaldo acenou com a cabeça. O importante, ele disse, não é o que os outros pensam de você. O importante é o que você sabe que é. Eu sou brasileiro. E eu tenho orgulho disso. Não é só sobre futebol. É sobre a nossa cultura, a nossa história, o nosso povo. O programa já estava no final, mas ninguém queria que aquilo acabasse. O público estava em êxtase, aplaudindo não só Ronaldo, mas a mensagem que ele havia transmitido. Um aplauso sincero, de coração. Ele não era mais apenas um jogador de futebol. Ele era um símbolo de resistência, de coragem e, acima de tudo, de humanidade. E quando a câmera finalmente se afastou, capturando o rosto de Ronaldo, sua expressão não era de vitória, mas de uma paz silenciosa. Ele sabia que, naquele momento, ele não só tinha dado uma resposta a uma pergunta, ele tinha dado ao mundo uma lição de vida.
O estúdio estava em pé, aplaudindo. Não era apenas uma celebração de um jogador de futebol, era uma reverência à verdade, à coragem e à humanidade de Ronaldo. As palmas ecoavam por todos os cantos do lugar, mas o próprio Ronaldo parecia imerso em um silêncio profundo, como se soubesse que aquelas palavras não eram dele apenas. Elas pertenciam a todos aqueles que um dia foram subestimados, que foram olhados com desdém por sua origem, por sua cor, por sua condição. Maria, a jornalista, sentia como se as palavras de Ronaldo tivessem penetrado em sua alma. Ela, que era conhecida por suas perguntas afiadas, agora se via sem respostas. O que ele disse tocou algo dentro dela que ela nem sabia que existia. Ele havia falado sobre o Brasil, sobre o povo, sobre as lutas e os sonhos, mas havia algo ainda mais forte ali. Ele havia falado sobre a dignidade de ser humano, sobre o poder de se levantar diante das dificuldades e dizer: eu sou alguém, eu tenho valor. Ronaldo se levantou da cadeira, com um sorriso tranquilo no rosto. Ele sabia que aquela noite mudaria algo dentro de cada pessoa ali, inclusive dentro dele mesmo. Ele não estava mais apenas reagindo a uma provocação. Ele estava se conectando com algo muito maior. O que havia começado como um simples programa de entrevistas se tornara um manifesto, um grito silencioso, mas cheio de força. No palco, os aplausos começaram a diminuir. A jornalista tentou retomar a fala, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Ela não sabia como poderia continuar. Ela olhou para Ronaldo e ele, percebendo sua hesitação, sorriu com a mesma doçura de sempre. Mas agora, algo nele havia mudado. Ele não era mais apenas o ídolo do futebol, o cara dos dribles e gols. Ele era, acima de tudo, um homem com uma missão maior. O que eu falei aqui, disse Ronaldo, com a voz calma, mas cheia de propósito, não é sobre mim. É sobre todos nós, sobre um país inteiro que por muito tempo foi tratado como invisível. Mas o Brasil é grande, é forte. E quem olha para ele com olhos de julgamento não vê a riqueza que existe ali. Eles não veem a beleza, a força e a coragem de um povo que, mesmo sem ter tudo, encontra maneiras de sorrir. A jornalista finalmente conseguiu falar. Eu nunca imaginei que uma simples pergunta me faria enxergar tudo isso. Ronaldo, você me fez entender que as palavras podem ser armas poderosas, mas também podem curar, podem transformar. Ela pausou, sentindo o peso do que acabara de dizer. Eu te peço desculpas, não por você, mas por não ter visto antes o que estava bem diante dos meus olhos. Ronaldo olhou para ela, sem raiva, sem rancor. Ele sabia que, muitas vezes, as pessoas só conseguem ver quando se é mostrado o caminho. Não há o que perdoar, disse ele com um olhar sereno. A única coisa que importa é aprender com isso. E isso, minha amiga, é o que precisamos fazer todos os dias. Aprender a olhar para as pessoas com empatia, com respeito, não por onde elas vêm, mas por quem elas são. O estúdio agora não era mais o cenário de um simples programa de TV, era um lugar de transformação. E, de alguma forma, todos ali sabiam que o mundo inteiro estava vendo aquilo. Aquela entrevista havia ultrapassado as fronteiras da televisão. Ela estava sendo compartilhada em redes sociais, nas conversas de rua, nas escolas. O que Ronaldo havia feito ali não era apenas responder a uma provocação. Ele havia aberto uma ferida que todos tinham tentado ignorar por tanto tempo. Ele havia mostrado que, por mais que tentem nos definir pela nossa origem ou pelo que temos, a nossa verdadeira grandeza está no nosso caráter, na nossa coragem de enfrentar as adversidades e ainda assim permanecer humanos. Os aplausos começaram novamente, mas agora não eram apenas para Ronaldo. Eram para o Brasil, para sua história,
para seu povo. As palmas batiam com mais força, como se o próprio país estivesse se levantando, pela primeira vez, para ser ouvido. Ronaldo levantou a mão como se pedisse calma. Ele não queria mais aplausos, não queria mais reconhecimento. Eu não sou nada sem o meu povo, disse com a voz embargada. Se eu estou aqui hoje, é porque todos vocês, no Brasil, me ensinaram a ser mais. E é por vocês que eu jogo. Não é para os troféus, é para mostrar ao mundo quem somos, o que somos. Quando o programa finalmente se encerrou, a energia era palpável. Não havia mais uma sensação de vitória pessoal. Havia, sim, uma sensação de que algo tinha sido conquistado, mas não por Ronaldo sozinho. Algo havia sido conquistado por todos aqueles que, um dia, foram julgados, diminuídos, invisíveis. E naquele momento, com suas palavras, Ronaldo tinha dado voz a todos eles. Quando o programa finalmente terminou, Ronaldo se levantou calmamente. O estúdio estava em silêncio, mas aquele silêncio não era vazio. Era carregado de um peso, de uma sensação de transformação, como se o mundo, por alguns instantes, tivesse parado para ouvir uma verdade que sempre foi ignorada. O craque não era mais apenas o ídolo dos campos. Ele se tornara a voz de um povo inteiro, de uma nação que por tanto tempo foi tratada com desdém, mas que agora, através de suas palavras, começava a ser vista. Maria, a jornalista, ainda estava ali, tentando processar tudo o que acontecera. Ela sabia que aquela noite havia mudado algo dentro de si. Não eram apenas as palavras de Ronaldo que a tocavam. Era a verdade crua que ele havia exposto. Ele não estava ali para se defender. Ele estava ali para mostrar ao mundo que, por trás de cada sorriso, por trás de cada conquista, havia uma luta silenciosa. Uma luta que, para muitos, nunca seria reconhecida. Mas ele havia reconhecido. E, mais importante, ele havia dado voz a todos os que não podiam falar. O estúdio começou a se movimentar novamente. Os câmeras se ajustaram, a equipe técnica voltava ao seu trabalho, mas a atmosfera era diferente. As conversas já não eram sobre os próximos passos da gravação ou sobre o roteiro da noite. Elas giravam em torno de uma única palavra: respeito. A maneira como Ronaldo havia respondido, não com raiva, mas com firmeza, havia deixado todos ali sem palavras. A maior lição não estava nas respostas que ele deu, mas na maneira como ele as deu. No Brasil, os telefones começaram a vibrar, as redes sociais explodiram. A entrevista não era mais sobre futebol, era sobre a vida. As palavras de Ronaldo estavam sendo compartilhadas por milhares de pessoas, de todas as idades, de todos os cantos. O país inteiro se viu refletido naquelas palavras. E pela primeira vez, talvez o Brasil tenha começado a se ver de uma maneira diferente. Não mais como um país de dificuldades, mas como um país de força, de garra, de dignidade. Mas Ronaldo não sabia disso naquele momento. Ele não esperava aplausos, não esperava reconhecimento. Ele não estava ali para isso. Ele estava ali porque sabia que sua missão era maior do que qualquer gol, do que qualquer troféu. Ele queria mostrar ao mundo que, por mais que tentassem diminuir seu país, seu povo, ele nunca deixaria de lutar. E naquele momento, ele havia cumprido sua missão. Enquanto os aplausos ainda ecoavam na sala, Ronaldo se dirigiu à saída. Ele sabia que naquela noite, o mundo o havia visto de uma forma diferente. Não era mais o jogador que driblava com maestria, não era mais o craque dos campos. Ele era agora um símbolo de resistência, de esperança. Ele sabia que, ao sair daquela sala, não estaria mais sozinho. Ele carregava consigo todos aqueles que, como ele, haviam enfrentado dificuldades e superado. E ele sabia que, de agora em diante, a luta por respeito e igualdade seria mais forte do que nunca. Quando ele entrou no carro,
O silêncio o envolveu. Não havia mais euforia, não havia mais agitação. Havia uma sensação de paz, mas também de missão cumprida. O que ele fizera naquela noite não era apenas para ele, nem para os que o aplaudiram. Era para todos aqueles que, durante toda a vida, foram invisíveis. Ele sabia que, por meio de suas palavras, algo havia mudado. Não havia mais como ignorar a verdade. Não havia mais como olhar para o Brasil e não ver a força que ele representava. O Brasil estava finalmente começando a entender que a verdadeira grandeza não estava nos títulos conquistados, mas na luta diária, no sorriso diante da adversidade, na capacidade de, mesmo com tudo contra, nunca desistir. Ronaldo sabia disso, e ele havia mostrado ao mundo que, por trás do futebol, existia algo ainda mais poderoso: a alma de um povo, a alma do Brasil. O que vimos na entrevista de Ronaldo não foi apenas um momento de reação a uma provocação, mas sim uma lição profunda sobre humanidade, respeito e dignidade. Quando ele foi questionado sobre sua origem humilde, ao invés de reagir com raiva ou agressividade, Ronaldo usou aquele momento para educar, para mostrar que a verdadeira grandeza não vem de onde você nasce, mas de quem você escolhe ser. Ele não apenas respondeu à pergunta, ele se colocou como representante de milhões de brasileiros que enfrentam desafios diários e, ainda assim, encontram forças para sorrir, para lutar, para seguir em frente. A história de Ronaldo nos ensina algo essencial. Não importa o que o mundo pensa sobre nós, o que importa é o que acreditamos sobre nós mesmos. Ele não se deixou definir pela pobreza, pela cor da sua pele ou pela origem humilde. Pelo contrário, ele usou essas dificuldades como combustível para alcançar seus objetivos, para mostrar que não há limite para o que podemos conquistar quando acreditamos em nosso potencial. E essa lição pode ser aplicada diretamente em nossas vidas. Todos nós enfrentamos obstáculos, dificuldades, momentos de fraqueza. Mas, como Ronaldo, podemos escolher não ser definidos por esses obstáculos. Podemos escolher ver nossas dificuldades como oportunidades de crescimento, como uma maneira de provar a nós mesmos e ao mundo nossa força, nossa capacidade de superação. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos desafiados, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo na luta por nossos sonhos. Mas o segredo está em como enfrentamos essas dificuldades. Podemos escolher reagir com raiva, com frustração, ou podemos escolher reagir com coragem, dignidade e empatia, como Ronaldo fez. A verdadeira força não está em como reagimos quando tudo está bem, mas em como nos levantamos quando tudo parece estar desmoronando. Ronaldo, ao longo de sua carreira, foi visto como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas o que ele realmente nos ensina é que a grandeza vai muito além das vitórias no campo. A verdadeira grandeza está em ser fiel a si mesmo, em defender nossos valores, em respeitar aos outros, mesmo diante das adversidades. E ele fez isso com elegância, com humildade e, acima de tudo, com muito amor ao Brasil e ao seu povo. Ao olhar para sua trajetória, vemos que a jornada dele foi marcada não apenas pelos títulos conquistados, mas pelas lições que ele compartilhou ao longo do caminho. Ele nos mostra que, independentemente das circunstâncias, sempre podemos escolher ser melhores, sempre podemos escolher crescer, aprender e, mais importante, podemos escolher ser a voz daqueles que não têm a oportunidade de se expressar. Por isso, a lição que podemos tirar dessa história é clara. Não importa de onde viemos, mas para onde estamos indo e o que escolhemos fazer com as dificuldades que a vida nos impõe. Somos mais fortes do que imaginamos e, como Ronaldo, podemos usar nossas experiências, boas ou ruins, como trampolins para o sucesso e para a superação. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que a verdadeira grandeza vem de dentro e não das circunstâncias,
Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo. Diga-nos o que você aprendeu com essa história, como ela impactou a sua visão sobre os desafios da vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Vamos juntos espalhar essa mensagem de coragem e superação.